Olá, amante do idioma! Agora a gente vai começar a ver os casos especiais. Lembre-se de que, para que você entenda todas essas regras que vão aparecer, você precisa entender as demais, ok? Não decore regras. Se você decorar a regra, cai uma coisa que você não está acostumado lá e você se estrepa. E eu vou começar esses casos especiais que vão aparecer aqui. Olha só. Vivenciei uma situação análoga a que você contou. Certo? Vou colocar outra aqui. Presenciei uma experiência similar a que sonhei. Certo? Então vamos lá. Imagine o seguinte, imagine que você tenha decorado, decorou a regra, decorou. Chega na prova, vê isso aqui, ok, e fala, bom, isso aí não tem acento grave, porque antes do que não tem acento grave. É aí que você pode se enganar, tá? Por quê? Vamos lá. Vivenciei uma situação análoga a que você contou. Você consegue enxergar que antes desse que, eu tenho uma palavra implícita aqui, certo? Consegue enxergar que esta palavra implícita que está aqui é a palavra situação? Tudo isso é o olho de Tandera seu que vai enxergar, certo? Então é como se eu falasse, vivenciei uma situação análoga à situação que você contou, certo? Por causa disso, olha o que acontece, algo que é análogo, ou seja, parecido, certo? Algo que é análogo a outro. Por causa desta palavra implícita aqui, ó, tupish, acento grave obrigatório. Cai um troço desse na prova, o que você vai pensar? Ah, eu decorei! Ó o babuíno aqui, decorou. O que acontece? Isso aqui tá errado. Cuidado! Não é erro. Essas palavras implícitas é que pode acabar com a sua vida. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Aqui embaixo é a mesma história. Esse que, vem uma palavra antes desse que aqui. Que palavra que você consegue enxergar? Vamos ler a oração. Presenciei uma experiência similar a que sonhei. Presenciei uma experiência similar a experiência que sonhei. Tudo bem? A experiência que sonhei, o que aconteceu aqui? Similar a algo, ó, tupish, acento de novo. Cuidado com isso, isso aí cai numa prova de concurso, já era, certo? Vamos ver uma outra oração? Aqui, sei lá, ó. Vivi uma história semelhante a que desejava. O que eu quero que você tenha em mente? Leu essa oração, é assim que eu quero que você enxergue. É assim que eu quero. Tudo que está aqui em vermelho, ó, quando você lê essa oração, ó, o que você faz? Você já leu e ó, tupish, já colocou esse a que. Por que você colocou esse acento aqui no a? Porque antes desse que palavra que você vê implícita aqui? Que palavra? É ela mesma, a palavra história. A palavra história aparece implícita aqui. Cuidado com isso. Tudo bem? E outra coisa, nas três orações, você consegue substituir por a qual. Esse a qual aqui, desta forma. Por quê? Porque eu teria esta construção, uma história semelhante a, mais. Esse que faz remissão à palavra história, é um pronome relativo, então você consegue substituir por a qual. Este a, mas este a resulta nisto aqui. Então eu posso falar, vivi uma história semelhante à qual desejava, vivenciei uma situação análoga à qual você contou, presenciei uma experiência similar à qual sonhei, e assim por diante. Cuidado com isso aí, tudo bem? Diante disso, acontecem outras coisas muito legais. Pelo menos eu acho que são. Que é esta aqui, ó. Obedeci aquele homem, certo? Ou eu me referi àquilo, certo? Paguei aquele rapaz. Ok? Preste atenção nisto aqui. É uma coisa meio bizarra que vai acontecer.
certo? Olha só. Obedeci aquele homem, olha o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém, a algo, ok? Eu não posso colocar este a aqui explícito, que vai ficar uma coisa errada. Eu obedeci a aquele, certo? E olha como a crase ela é completamente um estado de espírito. A crase não é o encontro da preposição a mais o artigo, certo? Aqui eu tenho preposição, só que esse a não é artigo. O que vai acontecer? Eu vou somar, vou fazer a junção, da mesma forma aqui. A mais esse a, olha o que eu faço. Olha que bizarro, esse aquele vem com acento grave, igual aqui embaixo, ó. Eu me referi àquilo. Pergunta para o verbo. Pergunte ao verbo. Quem se refere a. Se quem se refere a, este a aparece aqui da mesma forma. Apareceu esse a aqui da mesma forma, o que vai acontecer? Eu vou fazer a soma. Fazendo a soma deste a mais este a, certo? Eu vou fazer isto aqui, ó. Aquilo. Eu me referi àquilo. Paguei aquele rapaz. Da forma como está escrita aqui, o que você pensa? Que você comprou, certo? Só que o verbo pagar, no sentido de quitar, e para pessoas, pede a preposição, ok? Pedindo a preposição, você coloca este a aqui e eu faço a junção. Paguei aquele rapaz. Olha isto aqui. Olha que coisa mais maravilhosa que acontece. Certo? É meio bizarro, mas preste atenção. Fique sempre atento no verbo. Na linha 524 do texto, sim, olha aqui, substituindo o verbo obedecer pelo verbo ver, o que aconteceria aqui? O acento cairia. Por que o acento cairia? Cairia porque o verbo ver não pede a preposição. Tá? Muitas vezes a pessoa que não estuda há anos vê se aquele e fala, ah, eu sou burro, mas isso está errado, certo? E não acredita que isso esteja certo. Então, cuidado, tudo bem? Ok? Outra coisa que pode acontecer é com o termo às vezes. No às vezes, certo? Se você decorou, às vezes, já sei, locução adverbial, tem acento grave. Olha isso aqui, ó. Olha isto. Às vezes, vou à aula. Ah, já colocou acento grave. Não, eu estou no às vezes, tá? Às vezes que fui, dormi. Veja que aluno ótimo. Pessoa que decora isto aqui, o que acontece? Pessoa que decora isso aqui se estrepa. Por que se estrepa? Se estrepa porque ele já vai ver às vezes e vai pensar, pufa, colocar acento grave, direto, certo? Cuidado. Você se lembra da regra a medida que, a proporção que? Certo? É quase a mesma coisa. A diferença é que, às vezes que, esse as que aparece aqui, você tem esse que. Esse que faz remissão a vezes. Vezes aqui é um substantivo, certo? Sendo substantivo, esse as que aparece aqui é um artigo só. Sendo um artigo só, não há junção da preposição a com o artigo a. Então, esse às vezes que aparece aqui, ele não leva acento grave, já que em cima não, ó. Às vezes vou à aula, você coloca o acento também. Tudo bem? Certo? Ok. E aí, nós temos um grande problema. Eu acho que é problema. Por que é problema? Eu não sei se sua tia disse para substituir o feminino pelo masculino, certo? Não sei se ela disse isso. Se ela disse isso, certo? Muitas vezes você pode se equivocar. Então, por exemplo, pagamento à vista. Ah, pagamento ao prazo. Ah, não deu, então não tem acento grave. Eu não gosto dessa regra, certo? Porque você pode se equivocar na hora de você fazer certas coisas. Agora, por exemplo, vamos imaginar, diga sim a vida. Não sei se tem acento grave ou não, certo? A minha tia me ensinou que eu posso substituir o masculino pelo feminino e vice-versa. Se eu substituir o masculino pelo feminino e der ao, aí haveria acento grave. Por quê? Porque esse ao eu tenho preposição a mais artigo o. E esse a acaba sendo o que a gente já sabe, preposição a mais artigo a.
Na hora do desespero, será que tem acento grave isso aí? Aí você está na prova. O que eu faço? Substituo por uma palavra masculina. Você fala vida, você não consegue achar a palavra. Então é uma armadilha, sim, que você pode cair. Não consigo substituir vida, não vem nada. Então na hora do desespero você troca a coisa por troço. Diga assim a coisa, diga assim ao troço. Deu au? Deu. Se deu au aqui, tupiche acento grave. Eu estou somente dando esta dica para desencargo de consciência. Eu prefiro que você entenda a regra. Quem diz algo a. Diga assim a algo, certo? Se for palavra feminina aqui, substituir pela masculina, vai embora. Eu prefiro que você entenda o conceito, tá? Tudo bem? Sim? Sem problemas? Ótimo. E agora eu vou dar para você, para mim, a parte mais maravilhosa da crase. Quando eu falo que não é para decorar, certo? Não é para decorar, vão aparecer coisas deste nível aqui, ó. Olha isso aqui. Não me referi à cidade de São Paulo, senão a do Rio. Ok? Pessoa que decora, certo? O que faz? Certo? Já acha que aqui não vai acento grave jamais, porque antes do do não tem acento grave. Não tem essa regra, concordo. Mas preste atenção. Não me referi à cidade de São Paulo. Se eu não me referir à cidade de São Paulo, quem se refere? Se refere a algo. A palavra cidade não é feminina? Sim, então aqui você coloca o acento grave. Não me referi à cidade de São Paulo. Esse senão que aparece aqui, existem 4 tipos de senão. Esse senão você pode substituir por mas sim. Mas sim. Mas sim. Aí o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que entre o senão e o a, eu tenho um termo implícito. Eu tenho um termo implícito aqui, ó. Assim como eu tenho um termo implícito aqui, também. Da mesma forma. Então assim, ó. Não me referi à cidade de São Paulo, mas sim o quê? Me referi à palavra aqui é cidade. Então significa o quê? Não me referi à cidade de São Paulo, mas sim me referi à cidade. Olha o que acontece aqui, acento grave. Você acha que esse ado que aparece aqui, ó, por exemplo, nisto aqui, a pessoa que só decorou regra, vai fazer? Não vai. Vai falar o quê? Isso aqui está errado, antes do do não tem acento grave. Cuidado, não decore regras. Vamos pegar uma outra oração? Aqui, mais ou menos, ó. Não só fez uma homenagem à filha do vizinho, certo? Como também a dele. Mesma história. Mesma história. Não só fez uma homenagem à filha do vizinho, como também a dele. Aqui, ó, fez uma homenagem a alguém, ó, a filha do vizinho. Ótimo. Beleza. Como também a dele, como também o quê? O que aparece aqui implícito? Aqui aparece implícito também, ó. Como também fez uma homenagem a o quê? Filha. Palavra filha implícita. E ó, tupish, acento grave. A pessoa que decora não vai nunca ir colocar um acento aqui. Entenda o conceito. Isso aqui é domínio do idioma. Se você entender isso aqui, raramente você vai errar na prova, desde que você mantenha a calma. Tudo bem? Ótimo. Bom, e para fechar, aí com poesia, sim, tem uma lição, um tópico da crase que eu aprendi com a minha tia Ângela, lá na 5ª série, que não podia mais ser chamada de tia, que quando você muda para a 5ª série, certo? Hoje, 6ª série, acho que é uma coisa mais ou menos assim, você não pode chamar mais de tia, tem que chamar de professora. Mas ela deu uma regra da qual eu nunca mais me esqueci, que era essa aqui, ó. Ir a, voltar da, crase a. Ir a, voltar de, crase pra quê?
Por incrível que pareça, isso sempre dá certo. Sempre dá certo. Por quê? Sempre que houver orações com verbos ir, dirigir-se, viajar, você vai substituir pelo verbo voltar. O dá, o que é o dá? Encontro da preposição de mais artigo a. Você vai colocar acento grave. Se der voltar de, não há acento. Sempre dá certo. Sempre. Vamos lá. Vou a Roma. Vou à Bahia. Seja sincero. Seja sincero. Você não está louco para colocar um acento grave aqui? No vou a Roma? Está louco para colocar acento grave, certo? O que você vai fazer? Você vai pegar o verbo vou e vai substituir pelo verbo volto. O que dá? Vou a Roma, volto de Roma. Crase para quê? Não tem acento grave. Vou à Bahia. Vou pegar o verbo volto. Vou à Bahia. Volto da Bahia. E aí, tupish, acento grave. Sempre dá certo. Tá feliz? Ficou feliz com isso? Sabe também quais são as chances de cair isso numa prova? Certo? Bom, se cair, você já sabe. Então, cuidado. Verbo ir, verbo andar, verbo dirigir-se, sempre dá certo. Agora, vamos supor que vou a Roma, cai um troço desse assim, ó. Vou a Roma antiga. Vou a Roma antiga. O que eu fiz? Eu especifiquei, certo? Olha que coisa linda. Vai pegar o verbo e vai colocar volto. Vou a Roma antiga, volto da Roma antiga. Volto da Roma antiga por causa deste antiga. O que você vai fazer? Tupish, acento grave. Percebeu que se eu ficar somente no decoreba, eu não consigo pegar o conceito, certo? Eu quero que você una, feio isso, né? Quero que você una conceito, certo? E a sua prática. E coloque a certa esperteza, que é o domínio do idioma, o conhecimento que você tem do idioma aí no dia a dia. Sim? Tudo bem? Bom, o que nos resta? Exercícios. Vamos a eles. E aí, amante do idioma, cansou? Meu Deus, né? Crase é uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo bizarra. É uma relação de amor e ódio. Eu espero que seja mais de amor do que ódio. Bom, acompanhe comigo aí a leitura do exercício. O emprego ou não do sinal indicativo de crase está inteiramente correto na frase. Letra A. A população das cidades representa o mercado consumidor atraente às empresas. Letra B. Às metrópoles cabe o papel de eixo da economia. Letra C. Moradores das grandes cidades estão sujeitos a um transporte ruim. Letra D. As áreas no mundo abrigam uma população equivalente a 3 bilhões de pessoas. Letra E. É necessário haver respeito às leis para que todos desfrutem a vida. Questão típica, certo? Começa a ler, começa a ficar tenso, ok? Cuidado, mais uma vez. Se você souber as regras, as picuinhas, você pega. Vamos lá. A população das cidades, certo? A população representa o mercado consumidor atraente às empresas. A população aqui, só artigo, ok? Atraente a alguém, às empresas. Olha isso aqui, ó. O que faltou aqui? Faltou o acento grave aqui. Então, você está pedindo a correta, essa não está inteiramente correta. Letra A não é a resposta. Vamos pular a letra B. Letra C. Moradores das grandes cidades estão sujeitos a um transporte público ruim. Beleza, só tem um grande probleminha. O quê? Olha aqui, um transporte público, palavra masculina. Este A não tem o acento grave, ok? Por isso que a resposta correta não é a letra C, certo? Letra D. As áreas no mundo abrigam uma população equivalente a 3 bilhões de pessoas. Olha só a bizarrice. Cuidado para não se chocarem as regras, não se chocarem os conceitos. Por quê? Há 3 bilhões. Se você se lembra de numeral, certo? Cuidado para não confundir numeral com distância. Aqui não tem a palavra distância, aqui aparece o numeral. E não tem dessa de você achar se o numeral vem grafado em número ou se vem grafado com 3. Grafado literalmente com 3. Se esse 3 aparecesse assim, ó, 3 não tem diferença alguma, ok? E é 3, tá? Não vai se empolgar. 3, eu já vi em redes sociais, 3. A pessoa fala 6, pois, nós, e aí coloca aí o i. Não tem. Então, mesmo que seja 3 grafado como numeral, ou 3 grafado como normal, com uma palavra normal, o acento grave
não vai existir. Então você não faz isso aqui, tudo bem? Não é a letra D. Letra E, sacanagem da letra E, ó. É necessário haver respeito às leis para que todos desfrutem a vida, certo? Você se empolga, tá falando toda, inteiramente, ok? Você se empolga, é necessário haver respeito às leis, ok, correto, respeito às leis. O grande problema está na próxima, desfrutar. Desfrutar é um verbo transitivo direto, ou seja, é um verbo que não perde preposição aqui, certo? Esse acento grave, ele inexiste, esqueça isso aqui. Então, esta parte aqui que está errada. Cuidado, muita atenção. O que sobrou para mim? Sobrou para mim a letra B. Muitas vezes a pessoa acha, confunde acento grave com concordância. As metrópoles, ó, o papel de eixo da economia cabe às metrópoles. Só um adendo, esse cabe está concordando com o sujeito. Acha que é cabem porque se empolga com metrópoles e não, cabe a algo, cabe a alguém. Esse as, o uso do acento aqui está correto, resposta certa é a letra B de bolo de baunilha. Ufa, que exercício trabalhoso, né? Muito trabalhoso. Mas você tem de estar sempre alerta para o que acontece aí com as regras de acento grave e a teoria chocando-se com o conceito que você sabe. Tudo bem? Bom, acompanhe comigo aí a leitura do próximo exercício. Assinale a alternativa que completa a frase. Após a reunião, todos foram ter a sala para assistir à chegada dos hóspedes. Lá perceberam que o chefe não fez menção a pessoa alguma, mas sim àqueles que seriam promovidos. Olha só, de novo, esse tipo de exercício é aquele que você fica de boca aberta. Você fica procurando toda a justificativa aí para achar a sentença certa. O que você vai fazer? Você vai completar, ok, aqui, e vai eliminando, certo? Só que cuidado, principalmente com isso aqui, ó. Isso aqui pode ter acento grave ou não, dependendo do contexto ou dependendo das alternativas, ok? Dependendo das alternativas, ela pode te indicar o que é certo e o que é errado, porque o verbo assistir tem o sentido de ver e o sentido de ajudar. Se for o sentido de ver, tem acento grave. Se for o sentido de ajudar, não tem. Então, pelo contexto aqui, ó, você não sabe. Você não sabe se ajudou ou se só viu. Sim, pelo contexto podem ser os dois. O que vai te sobrar? Vai te sobrar as alternativas. Então vamos lá. Após a reunião. Após a reunião, eu tenho aí a preposição, ou após a reunião não tem acento grave. Ok? Todos foram ter a sala. Aqui eu tenho acento grave. Para assistir à chegada. Se você perceber aí nas suas alternativas, certo? É esta aqui que vai te sobrar, você já vai ver por quê. Tudo bem? Dos hóspedes. Lá perceberam que o chefe não fez menção a pessoa alguma, ó, certo? Ok? Mas sim fez menção, de novo, olha aqui, ó, mas sim fez menção. O termo fez menção, ou as duas palavras que aparecem aí implícitas, vão conduzir à resposta certa do que você vai achar. Tudo bem? Então aqui, pessoa alguma, mas sim aqueles que seriam promovidos, certo? Então aí eu tenho, primeira, sem, as demais, todas, com. O que sobrou aí, certo? Resposta correta, letra C. Letra C de sabonete. Que exercício do cão, certo? Então cuidado, de novo, vou ratificar. Muitas vezes o próprio texto te induz. Outras vezes, as alternativas que vão conduzir você para a resposta certa. Tudo bem? Bom, eu espero que você use sempre o acento grave em seu benefício. Leia, quando você estiver estudando as outras matérias, perceba se o acento grave está correto ou não, para que isso apareça na sua vida de modo natural, determinante e para sempre. Ok? Um abraço e até a próxima.